Presidente, Senhora Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Na conclusão deste debate em torno da legislação laboral e, concretamente, da proposta de lei do Governo, há algumas mensagens que têm de ser sublinhadas para lá da confusão e do barulho, de alguma histeria até, com que alguns grupos parlamentares abordaram esta matéria. Desde logo uma mensagem que é clara para os jovens. Sim, os jovens em que 35% dos jovens com menos de 24 anos estão numa situação de desemprego. O que esta proposta do Governo lhes diz é que não desesperem, porque o Governo tem solução para as situações de desemprego em que muitos caíram. Mas também uma mensagem para os desempregados. Os desempregados também podem colher uma mensagem forte nesta proposta de lei, dizendo que o Governo, com este texto, com este intento, quer corrigir as condições que levaram a esta situação inédita dos números do desemprego em Portugal. Mas também uma mensagem para os trabalhadores, para aqueles milhões de trabalhadores, que é preciso dizer-lhes que esta lei laboral ajuda, sobretudo no que tem a ver com o robustecimento das empresas e, portanto, a consistência do seu posto de trabalho. Uma mensagem também para os empresários. Sim, os empresários de que não se tem falado aqui neste debate durante esta tarde. Os empresários que têm de ter a garantia e a segurança de que vale a pena investir, de que vale a pena criar postos de trabalho, de que vale a pena serem competitivos. E é isto que esta proposta de lei pretende: maior competitividade para as empresas, para garantir uma maior empregabilidade. Muito bem. Mas também mensagens para alguma esquerda, para o PCP, para o Bloco de Esquerda, para a CGTP, porque apesar desta retórica tremendista e anquilosada que aqui nos trazem sempre que se aborda esta legislação laboral, há em Portugal espaço para a liberdade, para a modernidade e para o desenvolvimento, e esta lei laboral pode contribuir para este desenvolvimento. Mas, particularmente, uma mensagem forte para o Partido Socialista. Para o Partido Socialista e para o Sr. Deputado Miguel Laranjeira em particular. Sim, porque diz um alto dirigente do Partido Socialista, que foi ministro várias vezes em anteriores governos, de que esta legislação laboral não é a varinha de condão, a varinha mágica para aumentar a produtividade. Bom, não será, mas que ajuda grandemente, porque se não fosse assim, ó Sr. Deputados, se não fosse assim estávamos a jogar num exercício de faz de conta. Afinal, os senhores, quando no memorando de entendimento andaram a colocar várias propostas de alteração da lei laboral, com calendários definidos ao trimestre, era para quê? Afinal, era para quê? Era para se divertirem com o país? Era para se divertirem com os portugueses? Ou é porque se achavam que aquelas propostas calendarizadas no tempo podia ser uma solução para a produtividade, para o crescimento e para a modernização do país? Esta é que é verdadeiramente a questão. E depois o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, vou-lhe dar algumas respostas, porque tenho a obrigação de lhes dar, e vou-lhes dar aqui. Pergunta a Vossa Excelência qual é o Partido Social Democrata que se dá a discutir esta matéria hoje aqui. O Partido Social Democrata é só é um partido unido em torno de duas grandes responsabilidades. É um partido unido em torno de duas grandes responsabilidades. Olha, Sr. Deputado, a primeira responsabilidade é governar o país, que não é pequena na situação em que os senhores o deixaram. E depois é reerguer Portugal da situação desgraçada para a qual os senhores o atiraram. Esta é que é a questão. Sobre as propostas de alteração que o Partido Socialista vai enviar, nós, Sr. Deputado, não as conhecemos, estudá-las-emos com todo o afinco, com todo o empenho, porque para nós, o Partido Socialista, é importante saber o que pensa e saber as propostas que tem. E já agora também saber como vai votar,
O Partido Socialista como é que vai votar esta proposta de lei, já agora? É uma incógnita. Sr. Deputado, já agora como é que vão votar esta proposta de lei? Vão votar respeitando escrupulosamente o passado, como aqui já foi dito, isto é, respeitando o envolvimento e o compromisso que vos traz o memorando de entendimento, ou então vão votar retratando-se em relação a esse passado, ou ainda vão fazer aqui uma espécie de exercício de águas mistas, águas turvas, um exercício de Pilatos, lavam as mãos e isto não é nada convosco. Não é importante porque este silêncio poderá ser muito conveniente para Vossas Excelências, mas não é nada conveniente, nem para o país, e especificamente não é nada conveniente para os trabalhadores portugueses. E já agora, eu espero sinceramente que o Partido Socialista não se ponha naquela situação de que falava uma peça famosa, publicada em Paris em 1952, uma peça que termina, uma peça que termina em que um personagem, Estragon, diz uma coisa destas: allons-y, vamos lá! E depois o comentário do autor, Samuel Beckett, diz: ninguém se mexeu. Isto é, allons-y, a tal memorando de entendimento, mas depois, chegado o momento, ninguém se mexeu, dizia Samuel Beckett em En attendant Godot. E verdadeiramente eu acho que valia a pena mexerem-se, porque a UGT, que já aqui foi falada, e remato com isto, Sr. Presidente, tem no seu parecer frases que vos deviam fazer mover, fazer entusiasmar, porque diz nomeadamente o seguinte, diz a UGT e cito: em caso algum há medidas piores do que as constantes no memorando da Troika. Mais, foram afastadas algumas medidas constantes daquele, na medida em que o Governo aceitou a proposta da UGT da inclusão de uma cláusula de que não haverá alterações na legislação laboral que não sejam acordadas tripartidamente. Mais, face ao exposto, perante um acordo tripartido globalmente positivo para os trabalhadores e atendendo às condicionantes com que o país se confronta, bem como a que a proposta de lei respeita na generalidade o referido acordo tripartido, a UGT nada tem a observar quanto às alterações apresentadas. Srs. Deputados do Partido Socialista, allons-y, vamos lá então e digam lá qual é o vosso sentido de voto.